A insana noite do velório mais surreal que você possa imaginar aconteceu, meus amigos e minhas amigas. E nessa história, o que tem a ver Lobão Cazuza e Júlio Barroso? Você irá saber esses detalhes agora mesmo, nessa história que ninguém te conta, mas que aqui na Ponta da Agulha iremos contar para vocês em detalhes deste episódio insano e por que não, emblemático do nosso rock brasileiro. Vem comigo! Fala, gurizada! Beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. Vamos voltar um pouco no tempo? 1984. Um ano que muito marcado pela explosão do rock brasileiro e o ano que antecede o maior fato histórico do show business no Brasil, que foi o Rock in Rio. Presenças ilustres, lembra? Nosso saudoso, infelizmente agora recente, nos deixou o Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Queen, Yes, George Benson, entre outros. Assim como atrações brasileiras que consolidou de vez bandas como Paralamas Sucesso, Barão Vermelho, né? E, cara, e no meio disso tudo, a Blitz estava estourada e nessa banda tinha um integrante que teve o peitaço e saiu da banda antes de fazer sucesso. Estamos falando dele, Lobão. Com a sua ousadia, saiu da banda, com uma fita gravada, mostrou para a gravadora, assinou com ela e gravou o seu primeiro disco solo em 82. Cena de cinema. Foi um fracasso de vendas, embora teve uma boa reputação intelectual junto à crítica. E depois, mais tarde, gravou o disco Lobão e os Ronaldos. O Ronaldo vai pra guerra. Cara, e no meio disso, Cazuza, ainda com o Barão Vermelho, tava explodindo pelo país. Sucesso com o filme Bete Balanço, e que depois o filme preparou o terreno para o álbum que viria a ser lançado em 84 e estourou mais ainda, o terceiro disco da banda, O Maior Abandonado. Próprios hits, principalmente com a faixa título, a banda estava no auge, em grande momento. E cara, o outro cara, uma outra figura emblemática e importantíssima do nosso rock, o Júlio Barroso. Grande Júlio, Gangue 90, os Absurdetes. Não foi um sucesso tamanho quanto foi do Barão Vermelho, por exemplo, mas teve seus hits e grande importância e estava construindo uma base muito interessante que, infelizmente, o Júlio Barroso nos deixou em 84. E é um cara importantíssimo, uma figura à frente do seu tempo, um cara que já enxergava 5, 10 vezes à frente das bandas, o cara que trouxe ao Brasil como a New Wave, o pós-punk, e ele conseguiu moldar como poucos a linguagem estrangeira com brasilidades e um lirismo de puro sarcasmo com uma inteligência tão fugaz que só ele tinha. Cara, falam do Renato Russo, falam do Cazuza, beleza, como grandes letristas, mas tem que colocar no mesmo patamar a qualidade, a relevância artística, o Júlio Barroso. As letras dele são fantásticas, cara. Só pegar a música Perdido na Selva e Nosso Louco Amor, o cara era muito à frente do tempo. E estava construindo uma base muito forte e infelizmente nos deixou. E no dia do velório, cara, a tristeza profunda, mergulhadas em lágrimas de dor, estavam em duas figuras. Seus grandes amigos, o Cazuza e o Lobão. De madrugada, choro atrás de choro, os dois simplesmente estavam incrédulos, sem parecer acreditar no que estava acontecendo, a perda que tinha ocorrido. O Júlio nos deixou. E cara, de madrugada, alguns estavam descansando e tal, e os dois estavam ali perto no caixão. E os dois assim, cara, sem acreditar. Sabe o que esses dois fizeram?
O Lobão teve a ideia. E isso está relatado no livro 50 anos a mil. A sua primeira biografia, o volume 1. Depois ele lançou o volume 2. E as primeiras páginas do livro, ele traz essa história. Como um prefácio, né? Não, como um prólogo, né? Para abrir o livro. O Júlio tem uma importância gigante na vida do Lobão. Um cara assim que trouxe muito da música para sua carreira. E parte do que é o Lobão, certamente, ele é grato e deve a parte disso ao Júlio. E se o Júlio não tivesse aparecendo no caminho do Lobão, não que não tenha construído a sua carreira, mas certamente teria uma visão sobre a música um pouco diferente. Essa personalidade forte e marcante, parte disso é moldada através de influências do Júlio Barroso. E da mesma forma o Cazuza, sabe? Então, os dois estavam numa tristeza profunda. E de madrugada o Lobão teve uma ideia pra lá de inusitada. Chegou no Cazuza e disse o seguinte: Caju, cara, vamos fumar uma em homenagem ao Júlio. Vamos fazer isso em prol a ele. Aí o Cazuza chorando, desesperado. Fica, bro. Eu chamava os amigos de bro. Você é louco, cara. A gente vai fumar aqui no velório. Falei, cara, deixa de ser maluco, não tem ninguém aqui, só tá nós dois. Vamos nessa. Vamos canalizar as nossas energias em prol ao Júlio. O Júlio merece isso. Vamos colocar essa tristeza e o nosso amor, a gratidão a ele. Vamos fumar essa. Cara, é surreal isso. O Lobão pegou uma caneta, sem fazer propaganda aqui, tá? Mas ele pegou um tubo de caneta do Bic, leva as canetas Bic, pegou a caneta, aí pegou um papel, né, de um maço de cigarro e colocou um pozinho ali. E junto ao Cazuza também, em frente ao caixão do Júlio Barroso. E os caras foram em plena madrugada, cara. Tu tem ideia disso? Imagina uma cena agora essa. Cara, é insano, não? Os dois estavam ali cheirando todas em homenagem ao Júlio. Porque, se você não saiba, o Júlio era tão maluco quanto o Lobão e o Cazuza. Rapidamente uma história. Eles estavam tocando numa casa de shows e a banda sem preparo algum, sem repertório de banda. E sem saber o que fazer, o Júlio encenou algo bizarro. Criou uma espécie de ritual. E nesse ritual, ele liderando e falando pro público seguir os passos que ele fazia. Foi uma espécie de Jim Morrison desafiando o público, saca? E a galera seguindo exatamente o que ele fazia. Era um ritual, quase um ritual religioso, saca? E a galera seguindo esses passos, e o Júlio saiu do palco e caiu fora. E deixou a galera em prantos e abandonado. Olha que maluco. E o Lobão e o Júlio foram até a casa do Lobão e os dois compuseram músicas. E nessas músicas, uma forma de se inspirar, ele pegou uma revista de uma mulher lindíssima e o cara se masturbou e ejaculou. Olha que doido, cara. E nessa surgiu várias canções entre os dois. Eles têm muitas músicas compostas juntos. E isso era o Júlio Barroso. E a polícia foi até atrás dele e para tirar satisfação. E o Júlio quase foi preso nesse dia, cara. Olha que maluco. Ele e o Lobão. Olha que doideira. Então, meus amigos, os dois passaram a madrugada usando drogas em homenagem ao outro doido, ao Júlio Barroso, cara. Imaginem um velório desses, cara.
Os dois em pleno tristeza e fumando, cheirando tudo que podia. Talvez foi um dos dias mais tristes na vida do Lobão e do Cazuza. Esse foi o velório mais surreal da história do rock brasileiro. Sabia dessa história, meus amigos? Comenta aqui abaixo, siga e compartilhe com seus amigos, com todos os seus amigos, todos os grupos de WhatsApp. Um forte abraço a vocês e até mais. Valeu!